Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. Estamos hoje aqui com um veículo totalmente inédito no nosso canal quando você pensa nessa categoria de furgão. Esse carro que é um Expert na sua categoria, que é justamente o Peugeot Expert, o irmão gêmeo da Citroën Jumpy. Vamos dar uma conhecida rápida nesse carro hoje? Lançado aqui no Brasil em 2017, o Peugeot Expert é o irmão gêmeo da Citroën Jumpy. Obviamente que com a identidade visual da Peugeot lá na frente, né? Interessante notar como internamente vários comandos e vários itens, né, como o painel de instrumentos, remetem mais aos carros da Citroën do que da Peugeot, ainda que sejam do mesmo grupo, né? Assim sendo, irmãos gêmeos, né, compartilham toda a arquitetura, compartilham o mesmo motor 1.6 turbo diesel, que gera 115 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque, já a 1.750 giros. Compartilham também a capacidade de carga de 1.500 kg em 1,5 tonelada, bastante coisa, e um baú de 6,6 metros cúbicos de capacidade, também um baú muito grande. E aí você vai me perguntar, beleza, então para esse carro eu preciso ter a carteira C, certo? Não, esse aqui você pode dirigir com a carteira B, o que é muito interessante, né? Se você for, por exemplo, um microempreendedor que precisa comprar um carro para fazer transporte da sua loja, ou de uma floricultura, ou coisa de pet shop, por exemplo, ou como o meu caso aqui está sendo, né? Aluguei esse carro aqui para fazer mudança, né, de Belo Horizonte para São Paulo. Então, se você está precisando de um furgão, né, para esse tipo de uso, o Expert é bem interessante. Vamos dar uma volta então agora na Peugeot Expert, coisa que é muito interessante. Você senta aqui e você pensa, ah, legal, a posição não é tão de caminhãozão ou caminhãozinho, né? Na hora que você vai puxar o freio de mão, lá embaixo, né? E, bem, vamos lá. Feita essa ressalva aí de ergonomia, né? Afinal de contas, beleza que o freio de mão você não anda puxando ele o tempo inteiro no trânsito, né? Tem gente que gosta até de puxar em parada de sinal, mas enfim. Tirando essa ressalva, eu fiquei surpreso aqui com a ergonomia da Expert. A gente tem um banco bem bom, o banco tem regulagem de altura, inclusive, tô até baixando ele aqui, posso ficar até mais baixo do que eu tô. O volante tem regulagem de altura e de profundidade, então acho interessante que pessoas de tipos físicos diferentes conseguem se encontrar bem aqui, o que eu acho que é especialmente interessante num carro aí de trabalho, né? Você pode passar horas do dia nele, né? Então essa questão de ergonomia e a pessoa poder se encontrar é muito importante. Até falando disso, né, da pessoa poder se encontrar e ficar bem acomodada, aqui a gente tem um apoio de braço, né, daqueles bem simples que muita gente não gosta, nada contra, especialmente num carro desse nível, e você consegue inclusive regular a altura dele. Aqui no momento eu não estou conseguindo, mas ele tem um sisteminha de catraca, sabe? Você não precisa deixar ele tão baixo assim. De qualquer modo, né, você pode também deixar ele escondidinho aqui em cima, caso você não queira ele aí no meio do seu caminho. Uma coisa que eu tinha uma expectativa maior, porém, nesse carro, em relação a esse terceiro ocupante aqui, né, esse ocupante central. O porquê disso? Óbvio que é um furgão, né, um carro de trabalho, não necessariamente o foco vai ser em conforto, mas de qualquer modo esse banco aqui é bastante estreito para uma pessoa, né? Então levar 3 aqui, se você for pensar numa jornada de trabalho um dia inteiro dirigindo no trânsito, pode ser um pouco desagradável.
Vocês devem ter notado aí, enquanto a gente estava andando, né, o barulho que essa parede divisória aqui faz, né? Esse carro aqui já está com 19 mil quilômetros, né? É sempre difícil falar do tipo de uso que um carro, né, com esse objetivo teve, mas incomoda um pouco, né? Óbvio que certas economias são normais aí no carro desse tipo de categoria, né? Um furgão utilitário, mas isso aqui realmente é um ponto negativo. Por outro lado, porém, eu gostei bastante do acabamento dela, né? É óbvio que a gente está falando, né, do tal do plástico duro. Acho que ninguém que, né, vai se interessar num utilitário vai querer o soft touch em todos os lugares, mas tudo transparece qualidade, é tudo de bastante bom gosto, tudo parece ser bem montado. E o que me chamou a atenção especialmente é a qualidade dos acionamentos dos comandos. Então, comando de seta, comando dos faróis, do ar-condicionado. O ar-condicionado, inclusive, que tem regulagem automática da temperatura, né? É um ar-condicionado ainda analógico, mas que tem essa regulagem. Achei muito interessante. E é melhor do que alguns carros que se dizem premium, inclusive, né? Essa questão da qualidade dos acionamentos. Então, realmente uma grata surpresa nesse sentido. Uma coisa que eu acho que poderia ser melhor, pensando aí na pessoa que vai usar esse carro o dia inteiro no trabalho, é o peso da embreagem e também o peso do acionamento do câmbio. É um câmbio um pouco pesado em alguns engates, apesar de ser um câmbio razoavelmente preciso. Não é um câmbio ruim de usar, não me entendam mal, mas é um câmbio mais pesado sim. E a embreagem também é razoavelmente pesada. É óbvio que a gente está falando aí de um motor a diesel com 30,6 kgfm de torque, né? Então é normal que tenha uma embreagem um pouco mais pesada, mas do anda e para do dia a dia, isso aqui com certeza vai cansar um bocado, né? Então é um ponto aí que, se você estiver comprando para você ou para sua frota mesmo, né, para atender os seus funcionários, né, é algo a se considerar, apesar da categoria não ter tantas opções assim. Bons porta-objetos, muito bons mesmo. Tem dois espaçosos aqui em frente ao passageiro. Na porta existem vários porta-copos no topo do painel, um porta-objetos logo aqui acima do rádio. Um ar-condicionado muito eficiente. A gente está gravando num calor de 36 graus aqui em São Paulo. E óbvio que a cabine pequena ajuda, mas um ar-condicionado muito, muito bom mesmo. Está dando gosto de ver. E aí, apesar da gente estar falando, né, também de um carro de 5,30 metros de comprimento, 1,93 m de altura, não é um carro difícil de se dirigir na cidade, pelo menos eu não achei, né? Óbvio que no canal a gente costuma andar em vários tipos de carros, né? Vários tipos de configurações, várias dimensões, então a gente acaba acostumando um pouco a essas diferenças, né? Mas é um tamanho legal para usar na cidade, né? Especialmente em São Paulo, né? Que tem muitas restrições ao uso de caminhões durante o dia, também nas marginais. É um carro que, por exemplo, se você for fazer entregas, você consegue entrar na garagem de condomínio. É um carro que tem uma manobrabilidade mais fácil. Então, apesar de ser um carro grande, ainda é um carro razoável para a cidade, né? Óbvio que 5,30 m nunca é pouco. E que pode ser dirigido com carteira B, mesmo levando aí até 1.500 kg de carga, né? Já considerando motorista e passageiros. Então, realmente, muito interessante. Passando uma valeta bem ruim aqui, como vocês podem ver. Óbvio que eu não passei rápido, né? Afinal de contas, a valeta bem maldosa. Mas o carro tem um vão livre legal também. Ele tem um acerto de suspensão bacana também. Na estrada ele mostrou que não é um carro que rola demais para o seu porte, para as suas características, que fique claro, né? E não está se revelando um carro muito duro rodando aqui em São Paulo, não. E olha que nesse momento eu estou com o carro vazio, só que com a calibração do pneu cheio, né? Então é normal que o carro fique um pouco mais saltitante. Não é o que eu estou notando aqui. Desempenho muito bom. É óbvio que na pegada de diesel e utilitário, né? Então 115 cavalos não é muita potência, né? Quando você
precisa naquela situação de esticar mais, né? Tem essa questão e o agravante de ser um motor a diesel, mas um torque muito legal em baixa, 30,6 kgfm. É aquele carro que você consegue desenvolver bem, sem fazer muito esforço, mesmo carregado, e isso traz um consumo muito bom. A gente pegou a Fernão Dias vindo para São Paulo, né, vindo de Belo Horizonte, e estava até difícil acreditar. O carro fez 19 km por litro de média, o percurso inteiro, em 600 km, 500 e alguns quebrados para ser mais exato. É simplesmente incrível, e com um tanque aí de 69 litros, a gente está falando de um alcance que passa dos 1000 km. Inclusive, né, eu vim deixar as minhas coisas aqui em São Paulo, eu vou voltar em Belo Horizonte mais uma vez, e com um tanque vai dar para fazer o percurso BH, São Paulo, BH, sem precisar abastecer. Então, realmente é fascinante, né? Um tipo de autonomia que faz você até sonhar como seria um carro pequeno com motor a diesel, que infelizmente a gente não tem no Brasil, né? Proibido aí desde os anos 70, por uma questão de favorecer o abastecimento de veículos rodoviários e de carga. Feita essas considerações sobre a Expert, realmente um carro expert na sua categoria, igual eu falei lá na introdução, vamos parar agora, vamos fazer algumas considerações finais. Lembrando que esse aqui é um vídeo um pouco diferente, né? A gente não está fazendo uma avaliação nos moldes tradicionais, porque afinal de contas não é um carro nos moldes tradicionais dos que passam aqui no canal. Vamos lá? When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time together. Então, pessoal, apesar do vídeo curto, já foram 600 km de Expert, vão ser mais 600 km agora, né, com ela, e acho que é muito legal ressaltar como que esses furgões, essas vans evoluíram muito nos últimos anos. Então aqui a gente tem uma van de projeto moderno, bem ao estilo europeu, e um motor moderno diesel que gasta muito pouco, como vocês viram aí no vídeo, né? Mas recapitulando, 19 km por litro na estrada e 12 na cidade com ar-condicionado. Uma boa qualidade de construção, né? Evidentemente que é um carro mais simples, que é para trabalho, mas se nota capricho de construção e de projeto, uma ergonomia muito legal, um motor que não incomoda durante o uso, uma suspensão legal, uma direção eletrohidráulica que tem um peso ok. Ficam algumas ressalvas aí, igual comentei no vídeo, como por exemplo, a embreagem que é um pouco pesada, os engastes do câmbio que são um pouco duros, mas de modo geral, e considerando também os equipamentos, né, por exemplo, o farol de neblina num carro de trabalho, tem a luz traseira de neblina, né, mas de modo geral, muito interessante aí a Expert, né? Então, você que está procurando fornecer uma boa ferramenta de trabalho para os seus funcionários, né? Se você precisar comprar uma frota, você que tem um pequeno negócio, vai precisar, né, comprar um veículo utilitário para atender as demandas do seu negócio, tá aqui, Peugeot Expert ou Citroën Jumpy, né? Um avanço aí significativo, inquestionável, desde a época, né, que todo mundo usava Kombi para esse tipo de uso, né? E lembrando também que a Citroën Jumpy tem a versão Vitre, né? Vitre. O Emiron, meu professor de francês, está aqui atrás da câmera, acho que é isso mesmo, Vitre, que pode levar passageiros também, né? Então, em caso extremo, pode ser até uma opção aí para famílias numerosas, né? Carrinho bem interessante, gostei bastante. E justamente pelo tipo de uso tão específico, tão nichado, né? Nesse vídeo especificamente a gente não vai entrar em questão de ponto positivo e negativo. São essas as considerações desse furgão e gostei bastante, gostei bem mais do que eu esperava gostar, apesar de já ter lido muito bem desse carrão aqui. E espero vê-los novamente aqui no Drive On no próximo final de semana. Até lá, pessoal!